Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Essa live que nós fazemos aí de segunda a sexta, sempre à meia-noite, tá? Tiramos aí uns 30 minutos para que possamos dedicar o início do nosso dia a Deus, para que Deus venha tomar assim a primazia da nossa vida e venha estar nos abençoando já nos primeiros minutos do dia. Esse é o propósito da live, tá? Um devocional diário, mas que é feito no início, no princípio desse novo dia que entra, tá? Carla, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Duda, seja muito bem-vinda. Tamires, seja bem-vinda. Silva, seja bem-vinda. William, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Reinaldo, seja muito bem-vindo, tá? Aqui nessa live que nós fazemos de segunda a sexta, meia-noite, a gente tem um períodozinho de oração no início. Vimos com a reflexão a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus no miolo e concluímos com uma breve intercessão no final, tá? O intuito da live é justamente começar o dia na presença do Senhor, dedicando um pouquinho desse tempo, tá? Logo de imediato, no início do dia, para que todo o nosso restante do dia venha ser abençoado e vivido em conformidade com Deus. Kevin, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Cadê sua mãe? Cadê a Mames? Vamos esperar aqui alguns minutos, até 1 ou 2 minutos, até que o Instagram avise o pessoal que está acordado, né, está desperto, que nós estamos aqui para que possamos orar e dar início a essa live. Carla Duarte disse: amém, meu amor, quero saber se Deus está no propósito dessa nova jornada da minha vida. Você vai ter que orar, você vai ter que buscar o Senhor, confirmação do Senhor, que somente Ele pode testificar em você, tá? Te dando paz, ok? Esse aí é o sinal que você tem que sentir, uma paz. E se você é uma estudiosa da palavra de Deus, seus projetos têm que andar em conformidade com a vontade do Senhor. Se algum desses projetos, esse novo projeto que você tem, não está de acordo com a palavra, Deus nem vai te responder, tá? Porque a resposta já está na Bíblia. Às vezes as pessoas querem um relacionamento, por exemplo, querem um relacionamento da parte do Senhor e Deus condena o jugo desigual. Só estou dando um exemplo. E aí a pessoa que é da igreja, que supostamente já se rendeu a Cristo, entregou sua vida para Cristo, já foi batizada, já vive ali em comunhão com Deus, ali é praticante da palavra, ajuda na obra de Deus e tudo, de repente ela se enamora de uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem uma vida com Deus, não tem uma vida, né? E aí de repente ela fica orando a Deus, será se é ele, será se é no ele? Não, a Bíblia já está deixando bem claro que não há comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão entre o justo e o injusto. Exemplo. Então aquilo que a Bíblia já deixa claro, Deus não responde. Deus não precisa usar uma pessoa para te falar. A palavra de Deus te orienta, tá? Mas aquilo que a palavra não deixa claro e evidente, a gente tem que buscar em oração. Tem que buscar confirmação e às vezes até fazer prova de Deus. Muitas vezes eu fiz prova de Deus na minha vida, quando eu tinha que tomar alguma decisão muito séria e a palavra não me dava uma direção clara. Mas eu queria fazer a vontade de Deus. O que é que eu fazia? Passava um período de oração, um período de consagração, de jejum e pedindo a Deus um sinal, algo que somente eu e Deus sabia ali, através das nossas orações em silêncio, tá? Nunca verbalmente, para o inimigo não ouvir. E aí Deus em secreto vai te responder. Se você tiver essa fé, essa comunhão, essa intimidade com Deus, Deus responde sim as orações feitas com sinceridade dos servos, dos filhos dele, pedindo a direção dele. Deus tem o maior prazer de responder esse tipo de oração, tá? Essa oração é segundo a vontade de Deus, não é segundo a nossa vontade. Deus sim responde. Então é algo que você tem que estar buscando, tá bom, Carla? Boa noite, Dalvani. A paz do Senhor. Rafa, seja muito bem-vinda. Aí, ó. A Carla tá falando que é sobre trabalho. Amém, Carla. Vamos
buscar de Deus essa confirmação aí. Mas se esse trabalho não tem nada de errado dentro dele, eu creio que não tem objeção nenhuma a respeito disso, tá? Você tem que ser um feixe de luz, você tem que ser sal, onde quer que Deus te coloque, tá? Para honrar, exaltar e glorificar o nome dele. Às vezes pode ser até um ambiente contrário à palavra de Deus, mas que você vai estar lá para poder influenciar para o bem, influenciar para que as pessoas possam entender o que é viver para Deus, tá? Mas aí você vai ter que estar buscando Deus de qualquer maneira, para te dar essa confirmação aí a respeito dessa nova jornada que você tá iniciando agora, viu? For da parte do Senhor, vai prosperar. Se não for, Deus vai colocar outra coisa na sua frente, tá? Deus assim provê o que há de necessário, né, de necessidade para os seus servos, para os seus filhos. Deus não deixa ninguém aí à míngua, tá bom? Vai orar, vai buscar de Deus, Deus vai trazer paz no seu coração, tá bom? Inicialmente é assim que se faz. Louvado seja o Senhor. Mas de qualquer forma, iremos orar por você no final da live, tá? No momento de intercessão, se você estiver aqui ainda, mesmo se não estiver, se eu lembrar, eu vou estar orando por você para que Deus venha trazer convicção da vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. É um trabalho digno, amém, amém, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. João, Patrícia, Strandan, um nome diferente, Rose, todos vocês sejam muito bem-vindos a esta live. Vamos orar para darmos início. Já você passou 5 minutos do dia e a gente não orou ainda, né? Oremos neste momento agradecendo a Deus pelo dia que passou e por esse dia que está começando. Oremos. Amém, Carla. Vamos estar orando no final. Bacana? Vamos orar agora pedindo a Deus para tomar primazia deste momento de devocional, né? Esse momento que a gente separa para poder buscar a Deus ali, o início do dia, para que Deus venha nos abençoar, nos preparar, nos guiar na sua verdade, naquilo que iremos refletir nesta noite. Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite, vemos lhe render graças novamente, Deus, por mais um dia completado, Deus. Obrigado, pois o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos livrou e nos trouxe até este momento onde nos encontramos aqui buscando a Tua face em agradecimento pelo dia que passou. Que o Senhor venha estar assim nos abençoando nesse novo dia que começa, Deus. Vemos aqui entregar a nossa vida, entregar o nosso tempo, para que o Senhor venha nos usar como instrumento nesse novo dia, Deus, para abençoar pessoas, para servir de instrumento no resgate daquelas que ainda se encontram perdidas. Que o Senhor venha assim nos capacitar, Deus, nos preparar, para que possamos ser realmente luz onde quer que o Senhor nos coloque, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, venha nos ensinar, nos conduzir a viver em santidade, em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha assim concretizar aqueles propósitos aos quais o Senhor separou desde antes da fundação do mundo para serem realizados através de nossas vidas. Nos ensine a abrir mão do pecado, nos ensine a abrir mão do mundo, nos ensina a abrir mão até mesmo das nossas vontades que não estão de acordo com a Sua vontade, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia a mortificar a carne, mortificar o corpo e aprendermos assim a andar em conformidade contigo, em conformidade com o Seu Santo Espírito, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem planejado através de nossas vidas. Dependemos de Tua direção, dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor venha tomar aqui a primazia desta live que estamos realizando, venha preparar os nossos corações, as nossas mentes para a reflexão que será ministrada. Intercedo por as pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma delas, daquelas que irão entrar no decorrer da live e daquelas que irão assistir durante o dia, Deus. Aquelas que irão assistir, seja o tempo que for, que o Senhor venha estar abençoando a vida dessa pessoa que neste momento está assistindo a live e que o Senhor venha estar assim trabalhando em seu coração para realizar a sua vontade na vida dela. Se porventura ela não for cristã, que o Senhor venha ter misericórdia, venha lhe abrir os olhos para a verdade,
para que ela possa assim se arrepender e se render total e completamente ao senhorio de Cristo, para que possa nascer de novo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse dia que se inicia. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Amém, amados. O assunto que iremos refletir hoje é esse aí. Origem da vida, tá? Nós falamos ontem a respeito do homem. Por que Deus criou o homem, né? Para que propósito foi que Deus criou o homem? E a gente compreendeu que Deus fez isso por causa da sua glória, né? Para manifestar a sua glória, Deus criou todas as coisas. Tanto é que quando a gente olha para o universo, olha para a natureza, para a complexidade da vida, não tem como você não enxergar que existe um Criador por detrás. E um Criador poderoso para poder criar coisas tão complexas aí. O funcionamento do ser humano, a complexidade da existência, do funcionamento da vida no universo, no planeta, o ecossistema todo integrado, os insetos, os animais com seus instintos naturais, fazendo automaticamente as coisas, sem ninguém nunca ter ensinado para eles. Então você vê sim uma coordenação sobre-humana, sobrenatural, digna da onipotência de Deus, no controle de Deus, na natureza e em tudo que é criado, e isso aponta para esse Criador, tá? Então, nós que somos cristãos, com facilidade conseguimos entender de onde vem a vida. E cremos e acreditamos que Deus criou todas as coisas, inclusive a própria vida, porque Ele é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a testemunha fiel. Cristo é aquele que é a imagem do Deus invisível. O Pai e Cristo são um, como Cristo mesmo disse, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus estava falando: eu sou a vida, né? Então a vida provém de Deus. Deus deu origem à vida. Mas então por que eu coloquei para a gente refletir a respeito disso, já que qualquer cristão está careca de saber sobre isso? É porque, infelizmente, neste mundo em que vivemos, existem teorias que são contrárias à vida, contrárias a Deus. E eu, como fui ateu uma parte da minha vida, né, o que me levou a retornar, ou sair do ateísmo e voltar a crer na existência de Deus, foi justamente refletir a respeito da origem da vida. Foi uma das coisas que me ajudaram a perceber que eu estava errado na linha de raciocínio e pensamento que eu tinha como ateu, de que Deus não existia, tá? Graças também à escola, aquilo que eu aprendi na escola. Isso me ajudou a entender e compreender melhor a respeito de Deus, porque a verdadeira ciência aponta para Deus, tá? A falsa ciência é que tenta nos afastar de Deus, mas a verdadeira confirma a existência de Deus, tá? Tudo aquilo que é real, é verdadeiro, que Deus criou, está sobre a lei de Deus, sobre a coordenação de Deus. Tudo aquilo que a ciência descobre que está de acordo com as verdades de Deus é uma ciência verdadeira. Mas qualquer tipo de ciência que venha contra Deus, infelizmente, é uma ciência falsa que está sendo usada como um pretexto aí para, infelizmente, enganar as pessoas. A gente sabe que isso acontece porque o inimigo está aí no mundo. O mundo jaz no maligno. O sistema que rege esse mundo caído está sob domínio, infelizmente, de Satanás. E ele acaba conduzindo, induzindo e produzindo uma falsa ciência que engana, infelizmente, uma boa parte da população do mundo. E eu fui enganado por muito e muito tempo, tá? Mas foi refletindo nesse tema aí, da origem da vida, que eu percebi que eu estava errado, tá? Mas o que a gente aprende na escola nos dias de hoje? Existe a teoria da evolução, né? E existe a teoria do criacionismo. São as maiores teorias que existem. E é teoria, tá, gente? Isso não é um fato científico. Tanto a teoria da evolução quanto a teoria do criacionismo não se pode provar em laboratório, tá? Então as duas são
teoria. Mas se você estiver numa escola, ou se você já passou por uma escola, se você se lembrar muito bem, o professor de biologia ou de ciências ensina a teoria da criação como teoria, ainda mais nos dias de hoje, porque a maior parte das pessoas de história, geografia, filosofia, biologia, a maior parte desses professores de hoje tem um raciocínio, uma filosofia de vida de esquerda, né? O que acaba promovendo o racionalismo em detrimento do espiritual, tá? Eles são regidos por uma filosofia de Karl Marx, do marxismo, então que luta contra qualquer coisa que venha de Deus, né? Se você entende um pouco de mundo, já estudou um pouco de história, já leu alguns livros, você consegue discernir isso bem. Hoje eu consigo perceber isso, que eu deixei de ser cristão ou religioso na minha infância por influência dos professores sobre minha vida, tá? E na parte de biologia a gente estuda ali as teorias, mas a teoria do criacionismo é tratada como se fosse uma teoria. Mas a teoria de Darwin não, a teoria de Darwin é tratada como se fosse uma verdade científica, tá? E aí de você duvidar a respeito disso no decorrer da sua vida acadêmica até a faculdade, porque você vai ser infelizmente perseguido e vai sofrer algum tipo de bullying ou perseguição dentro da faculdade se você defender a posição do criacionismo, porque para o mundo isso é loucura. Hoje eu percebo que quem é louco é quem não consegue enxergar a maravilha da natureza, a complexidade que existe ao nosso redor e até dentro de nós, e não perceber que há necessidade de haver um criador para que tudo isso exista, tá? Mas a primeira teoria que o pessoal adotou antes de chegar no darwinismo foi aquela teoria chamada teoria dos caracteres adquiridos, de Lamarck. Tá? Por muitas décadas essa foi a teoria vigente. Não sei se você lembra das aulas de biologia lá do primeiro ano, segundo grau, quando a gente ali no início ali do ano aprendia sobre as teorias e a professora falava sobre o pescoço da girafa. Aí falava que essa teoria apontava para que à medida que você se exercitasse para fazer alguma coisa, aquilo acabava evoluindo, e quando você evoluía nesse sentido, os seus descendentes herdavam a sua evolução. Os seus filhos iriam ser diferentes porque você evoluiu enquanto estava vivo. Então, a girafa querendo ali se alimentar dos arbustos cada vez mais altos das árvores, o pescoço dela começava a esticar, e aí depois quando ela iria ganhar ali o bebê que ia nascer com um pescoço maior. Então era assim que as pessoas entendiam que havia algum tipo de evolução dentro da espécie, né? Mas estava falando de evolução, não está falando de origem, tá? Mas depois de alguns anos, um cientista alemão, cortando os rabinhos de vários ratos durante várias gerações, mais de 20 gerações, ele percebeu que não houve diminuição do rabo, que não havia transmissão de característica nenhuma para a descendência. E aí Lamarck caiu por terra. Foi nesse período que surgiu a teoria de Darwin. Darwin viajou, navegou, e chegou numas ilhas em Galápagos, ficou lá avaliando, examinando os bicos de uns pássaros lá, e percebeu que alguns pássaros tinham vantagens sobre outros pássaros para poder comer, se alimentar por causa do formato do bico. E aí ele percebeu uma evolução, uma microevolução, uma diferenciação dentro daquele ecossistema ali entre os pássaros, tá? Aqueles mais bem adaptados conseguiam sobreviver e ter descendentes, aqueles que não se adaptavam morriam e não conseguiam procriar. E aí ele percebeu a seleção natural. E aí ele criou a sua teoria da evolução, em que as espécies evoluem, se adaptam ao meio, e aqueles animais mais bem adaptados são selecionados para permanecer vivos e procriarem e terem descendência, e essas características deles de evolução serem transmitidas para outros seres, tá? Só que ele nunca percebeu, ou nunca avaliou, ou não teve tempo de vida para ver qualquer tipo de mudança dentro da espécie para outra espécie, que é o que a gente chama de macroevolução. Ele só percebeu a microevolução, em que realmente acontece.
A microevolução existe, tá? Mas só que ninguém, até os dias de hoje, nunca conseguiu comprovar a macroevolução, que é você ser de uma espécie e se transformar em outra. Por exemplo, você ser um artrópode, virar um peixe, né? Você ser um peixe, virar um anfíbio, do anfíbio virar um réptil, do réptil virar um mamífero. Mudança de espécie, ninguém nunca viu. Agora, as pequenas mudanças dentro da espécie são visíveis, tá? Se você pegar aí, nós aqui do Ocidente, pegar aqueles que vivem lá na África, onde o sol é mais intenso, onde o clima é mais árido, você vai ver que eles têm uma pele mais escura. Por que ele tem uma pele mais escura? Houve uma evolução ali na criação de melanina para que essa pele possa se proteger do sol, tá? Uma região que tem pouco sol, a pele é um pouco mais clara. Uma região mais com clima temperado, onde não faz tanto calor, não tem incidência tão grande de sol, a pele é um pouco mais clara. Mas uma região onde há incidência de muito sol, de calor e tudo, a pele é mais escura. Então há uma microevolução, uma microadaptação do ser, mas o ser humano continua a ser humano. Não houve mudança de um ser humano para outra coisa diferente, tá? Então, infelizmente, a gente percebe que a falsa ciência adentrou os meios da educação e hoje ela é mais valorizada do que a verdadeira ciência. E, na realidade, não se tem tanto espaço mais para a verdade. A cada dia que se passa, você está vendo aí nos meios de comunicação, a cada dia que passa, a gente não tem como mais confiar nos meios de comunicação formais. Os formais, aqueles que vêm através do rádio, dos jornais, das revistas, da televisão, aqueles que são os meios maiores de comunicação, porque hoje, graças à internet, a gente recebeu mais informações que conseguimos desenvolver um senso crítico e perceber que há uma manipulação muito grande nas redes de comunicação maiores, né? Aquelas que não são independentes. Elas servem para um mesmo propósito. E hoje cada vez mais fica claro que há um sistema regendo o mundo. E esse sistema não está sob domínio ou influência direta de Deus, muito pelo contrário, né? Para que se cumpra a palavra de Deus, para que tudo que está lá nas profecias se cumpra, Deus tem permitido que o inimigo governe e dê continuidade nos seus projetos, para que sim, o ser humano seja provado, seja testado e permaneçam em Cristo somente aqueles que sentem prazer ou têm sede de Deus, de um relacionamento com Deus. A gente está passando um período de prova, um período de juízo, tá? Deus está permitindo que o erro aí se misture com o acerto, né? Que a mentira se misture com a verdade, para que seu coração venha pender para um lado ou para o outro. Se você quiser a verdade, buscar a verdade, Deus vai te abençoar e você vai receber discernimento, sabedoria do alto, do céu, para enxergar as mentiras e ter um encontro pessoal com Cristo e seguir Cristo. Mas se você estiver aberto, desejoso de continuar na mentira, permanecer na mentira, Deus vai permitir que você continue nessa vereda, porque você está amando mais a mentira do que a verdade, que é Deus, tá? A gente está vivendo essa época aí, em que Deus está fazendo separação entre aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser. Tome cuidado com aquilo que você acredita ser ciência, porque infelizmente a ciência hoje está nas mãos de organizações que não são cristãs, tá? Elas não estão aqui para ajudar o ser humano a crescer, a melhorar, a ter uma boa saúde, não. Né? A ciência está nas mãos de pessoas que querem destruir a humanidade. E só quem é cristão, só quem foi salvo, só quem já é cheio do Espírito Santo, que já tem um discernimento que vem de Deus, consegue enxergar. Boa parte não vê, nem entre os cristãos às vezes conseguem ver, porque muitas pessoas não têm se dedicado a se consagrar a Deus, a estudar as Sagradas Escrituras, a examinar a política, examinar a economia, examinar a filosofia, examinar, né,
todas essas vertentes aí de filosofia humana aí para poder ponderar a respeito de que caminho que eles estão nos conduzindo. Poucas pessoas param para pensar a respeito disso. Cada um está se preocupado em acordar, ir para o trabalho ou ir para a escola, cumprir os seus deveres na escola ou no trabalho, voltar para casa, ligar sua televisão, assistir seu seriado, seu filme, jogar seu videogame, e a palavra de Deus e o que está acontecendo no mundo fica à parte. A pessoa está se deixando levar. Ela não está conduzindo a vida dela, está sendo conduzida e levada. Cuidado, cuidado. Jesus falou que poucos encontrariam a porta que é estreita e passariam pelo caminho que é apertado. Poucos encontrariam a porta estreita, mas muitos passariam pela porta larga. Então a porta larga você não tem que fazer esforço nenhum, você já passa. Mas a porta estreita que conduz à vida eterna, ela é encontrada. Se ela é encontrada, você tem que gastar tempo para buscar, para encontrar. Você tem gastado tempo com Deus, tem gastado tempo com a Bíblia, tem orado, tem consagrado a vida, tem jejuado. E aí, tem sido obediente àquilo que aprende? Tem aberto mão do pecado, lutado contra o pecado? Como é que está a sua vida aí com Deus? Tá? Foi pensando justamente na origem da vida que eu, ateu, comecei a repensar se eu estava certo ou não a respeito da existência de Deus. Porque ao examinar e pensar biologicamente, quimicamente, eu percebi que é impossível que elementos inorgânicos, os da tabela periódica ali, né? Juntem sozinhos ao acaso, se juntem e formem e dê origem à essência da vida que possa ser multiplicada. Não tem como compostos químicos inorgânicos sozinhos dê origem à essência da vida que possa ser multiplicada. Não tem como. A essência inicial tem que existir, ela tem que vir de alguma coisa que seja viva, que possa se reproduzir. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, não tem como a vida ter vida, a existência ao acaso. É impossível. Não tem como coisas inorgânicas que não têm vida gerar vida. A vida tem que existir primeiro. E quem é que existe primeiro? Deus existe primeiro e sempre existiu. Ele é o causador da vida. É dele que provém a vida. Neste momento eu tive um insight, eu olhei assim, eu estou errado. Eu vou ter que repensar minha filosofia de vida, porque Deus existe. Agora, que caminho que leva a ele eu não sabia na época. Meu testemunho, estou preparando ainda. Não, ele já existe, né? Mas eu estou preparando um conteúdo para vocês aí mais para frente. E eu vou disponibilizar meu testemunho lá, tá? Onde eu conto toda a história do que Deus fez na minha vida, para me tirar do ateísmo, me levar para ser o cristão que eu sou hoje, que vocês estão conhecendo aí nas lives aí, nos estudos bíblicos que a gente faz há quase 2 anos aqui no perfil, tá? Daqui uns dias vocês vão ter a oportunidade de ouvir meu testemunho, tá? Pode ficar, descansar em Deus que vocês vão ter essa oportunidade. Bacana? Mas foi pensando nisso aí, na origem da vida, que Deus começou a trabalhar em mim e abrir meus olhos e me dar compreensão de que Ele existe, de que Ele é, tá? E é dele que provém a vida. Foi ele que é o criador e mantenedor dela. Não tem evolução certa. E Darwin não estudou a origem da vida. Darwin estudou evolução de algo que já estava vivo, tá? Infelizmente, as pessoas que querem esconder a verdade de nós, influenciadas por aquele que é nosso inimigo, é que utilizou da teoria de Darwin para defender uma filosofia que seja contrária à existência de Deus, tá? Então, não é culpa de Darwin em si isso aí. A culpa vem daqueles que estão sendo, né, usados pelo nosso inimigo, que até os dias de hoje estão sendo usados. Muitos cientistas hoje são contrários à criação, porque ainda estão sendo usados por nossos inimigos, porque estão cegados, não entendem, não compreendem. A gente tem que estar orando por eles para que Deus venha abrir os olhos. Muitos cientistas têm conseguido serem convencidos, pessoas que eram ateus, que não acreditavam, Deus tem tocado em cientistas famosos, que têm começado a crer que sim, que Deus tem que existir, tá? Graças a Deus, graças às nossas orações, isso tem acontecido, mas existe muita resistência no meio intelectual por causa que esse mundo jaz no
maligno, tá? Que a gente venha orar pelos professores, né, das criancinhas, dos adolescentes, dos adultos nas faculdades, orar pelos irmãos que estão nessas faculdades, que sofrem uma perseguição enorme por parte dos professores que não creem em Deus, que são ateus e são contrários à Bíblia, contrários a Cristo. A gente sabe do que a gente está vivendo nos dias de hoje, né, que só tende a piorar. Orar pelos nossos irmãos que estão lá para ser luz, ser sal, dar a diferença. Quem sabe Deus pode transformar algumas pessoas ali ainda, pode resgatar algumas pessoas ali dentro ainda para a nossa família. Amém? Então eu queria trazer essa reflexão a respeito da origem da vida aqui, porque isso me ajudou demais no início da minha caminhada com Deus, até que eu encontrei a Cristo tempos depois, né? Mas foi pensando na origem da vida que eu percebi que eu estava aparentemente errado, mas ainda não sabia o caminho. O caminho só fui conhecer algum tempo depois dessa reflexão inicial aí. Bacana? Que vocês venham meditar sobre isso e venham buscar passar esse tipo de informação para outras pessoas, levar outras pessoas a refletirem a respeito disso, de que a vida só pode surgir de algo que seja vivo, né? E que então a vida provém do próprio Deus, que é a vida em si. Amém? Gente, vou dar aqui um tempinho para vocês colocarem seus pedidos de oração, tá? Aí vou dar uns 2 minutos para vocês colocarem seus pedidos de oração, para que a gente possa estar orando uns pelos outros, tá? Eu não sei se a Carla tá aí, mas a gente vai orar pelo seu trabalho, viu, Carla? Tô lembrando dele aqui. Coloque aí seus pedidos enquanto eu estou dando uma olhada para ver quem é que está aqui na live. Marta, seja muito bem-vinda. Nadir, seja muito bem-vinda. Patrícia, né? Seja bem-vinda. Geiciane. Voltamos. Estamos aqui. Eu esqueço aí, ainda bem que foi no final da live. Eu esqueço de mudar a conexão. O 5G não pega bem aqui no quarto. E eu esqueço de passar por 2G. E aí dá essa interrupçãozinha de vez em quando. Mas ainda bem que foi no final. Gaspar, seja muito bem-vindo. Leonardo, seja bem-vindo. João, seja bem-vindo. César, seja bem-vindo. Thalita, Adilson, Jeff, Evarosa de Freitas, seja bem-vinda. João, Emerson, Rodolfo, Luciano, Edinaldo, Denise, Ludmila, Michele, Daniel, Fernando. Sidilene pede oração por Marcos. Amém, Sidilene. Vamos orar pelo Marcos. Marcisa, Ana Maria, Isaías, Isabela, Pastor MVTEC. Amém, eu vou orar por Carla. Carla, por favor, por mim, preciso muito desse trabalho. Amém, Carla, vamos lembrar do seu trabalho. Amém, gente. Já olhei todos aqui que entraram. Já demandei oi para todo mundo. Então, ninguém colocou os pedidos. Desejosa de conhecer seu testemunho, deve ser tremendo. Vai ter oportunidade, preocupa não. Cliquei sem querer, tá? Amém. Vamos lá, oração por minha família, meu amor que está em outro estado. Deus abençoe e proteja todos nós, ok? Patrícia colocou aí o pedido, vamos orar por Carla também, tá? Vamos estar orando, gente. Mais ninguém? Ok, vamos orar então. Momento... Às vezes eu esqueço de colocar esse template aqui, o momento de oração. Eu tenho que lembrar, eu esqueço. Antônio, seja bem-vindo. Vamos estar orando. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vemos lhe render graças ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu neste momento de aprendermos um pouco mais de Ti. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido a oportunidade de viver. Obrigado, Deus, por nos ter concedido uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por ter nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Sem a atuação, nós não estaríamos aqui hoje buscando a Tua face, buscando apresentar este início de dia a Ti, para que o Senhor venha nos preparar, venha nos capacitar, para que nesse novo dia possamos ser luz e sal onde quer que o Senhor nos coloque. Pai, eu vim aqui apresentar os pedidos que aqui foram feitos. A Carla almeja um emprego
Parece que ela já conseguiu esse emprego, Deus, ou ela precisa de uma confirmação deste emprego. Que o Senhor venha estar assim abençoando a tua serva, entrando em providência em suas necessidades, lhe preparando o local, Senhor, onde ela possa desempenhar uma função de forma digna, de forma que possa te representar, possa ser bênção para as pessoas que estão lá, para as pessoas que ela irá servir nesse ambiente de trabalho. Que o Senhor venha estar abençoando ela, entrando em providência e, se for da tua vontade, confirmando esse emprego para ela, Senhor. Se porventura não for, que o Senhor venha trazer à existência, Senhor, algum lugar ou algo para que ela possa, assim, desempenhar o seu trabalho e possa ter o seu sustento e abençoar a família, os amigos e aqueles que o Senhor permitir estar ao redor dela, Deus. Quero apresentar a vida aqui de Patrícia, que vem apresentar a sua família diante de Ti. Pedir ao Senhor que você continue abençoando Patrícia, lhe dando discernimento, sabedoria, a capacitando a viver de acordo com a sua vontade, Deus. Ela pede intercessão pelo namorado que está viajando, que o Senhor venha ter misericórdia, vai estar livrando ele de todo mal, de todo laço, de toda obra ali que seja contrária à vida dele. Deus, o Senhor vem estar acampando os seus santos anjos ao redor dele, protegendo e livrando de todo mal, lhe dando discernimento e sabedoria para que possa viver da melhor forma e trabalhar da melhor maneira, de forma a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome onde quer que ele esteja. Tá, Senhor? Vem abençoar a vida dos dois, o Senhor vem estar os guiando a viver de acordo com a sua vontade, Senhor. Quero apresentar aqui a vida daqueles que passaram por essa live, que assistiram um pouquinho, que ficaram integrados, outros ficaram chateados, não concordaram com alguma coisa que foi dita. Sabemos, Senhor, que a luta é grande, mas nada é impossível para Ti. Que o Senhor venha estar trabalhando na vida de todos esses que estiveram aqui, que ouviram, que o Senhor possa estar ali causando ali um incômodo ali, uma intriga ali, um desejo, uma curiosidade, algo que os impela ali, Senhor, a buscar a Tua face, algo que fomente neles um desejo por entender melhor o contexto das verdades contidas na Bíblia, as verdades sobre Cristo, sobre o Senhor. Que o Senhor venha estar usando esses momentos da live para aqueles que não têm ainda o encontro com Cristo, uma oportunidade para buscarem a Tua face, buscarem Te conhecer melhor e, quem sabe, se renderem total e completamente ao senhorio de Cristo, para serem selados pelo Teu Santo Espírito, para que possam ser participantes da nossa família. Quero lhe apresentar a minha família, minha esposa, minha filha, lhe apresentar ali o meu sogro, Senhor, que está passando por problemas de saúde. Que o Senhor venha estar ali confortando o coração dele, as preocupações que ele tem tido, que ele possa descansar, Senhor, na Tua soberania, na Tua vontade, que ele venha descansar, Senhor, pensando na esperança que nós temos pós-vida. Melhor é estar com Cristo do que estar neste mundo, de certa forma, Deus. Este mundo só nos traz aflições, problemas, dificuldades. Que o Senhor venha estar consolando ali meu sogro, para que ele possa compreender que o porvir é melhor do que estar aqui, que ele não tenha medo de deixar este plano para encontrar contigo na glória, mas que ele venha estar se preparando. Sabemos que existe um ciclo de vida e que quanto mais velhos ficamos, mais próximos estamos de passar dessa etapa para outra, mas sabemos que contigo está o que é melhor, aquilo que não subiu aos nossos corações, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que o Senhor vá consolando ali o meu sogro a respeito disso, tá? Se eu quiser que ele permaneça por mais tempo aqui conosco, o Senhor dê vários anos para ele, se não, prepare para que possa estar assim na Tua presença e possa transmitir paz para todos aqueles que estão ao derredor, para que não venhamos ficar preocupados. Deus, continua assim abençoando a minha vida, necessito da Tua direção, de ser guiado por Ti, os projetos que nós temos, que o Senhor venha estar tomando a dianteira e trazendo à existência a Tua vontade, fazendo com que aquilo que o Senhor queira seja realizado, seja concretizado, Deus. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade dessa live, obrigado por todos que passaram aqui. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos nós e trazendo mais pessoas para ouvirem a respeito de Ti, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Essa live foi um pouquinho maior, acho que ela deu 40 minutos.
acho que vai ser a maior live que eu fiz aqui, foi essa. Era para ficar nos 30, acabou que quando eu fui para a oração já era quase 30 minutos, a gente tava aqui. Mas é assim mesmo, tá? Eu sempre tento deixar curta a live porque nos dias de hoje as pessoas não têm paciência para estudar, para aprender, né? Querem tudo o mais rápido, prático possível. E as coisas de Deus não vêm dessa forma. Não vem mastigado, não vem de forma prática, resumida, não vem. Tudo com Deus tem que ser na base da reflexão, da meditação, da entrega, da dedicação, da disciplina, né? E a gente está vivendo uma época em que as pessoas não estão tendo mais foco, disciplina, disposição, não querem perder tempo, entre aspas, né? E com Deus tem que se perder tempo sim, porque você não está perdendo, você está ganhando, mas quem está no mundo não entende isso. E nós cristãos temos que tomar cuidado para não sermos influenciados por isso. Amém? Gente, espero vocês, tá? Nessa virada do dia, tá? Na próxima live 29, que será na meia-noite, na virada desse dia, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, cada um de vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite, descansem bem e sejam bênção de quer que Deus os coloque amanhã. Amanhã não, hoje, né? Depois que acordarem, viu? Obrigado, Alvani, obrigado, Patrícia, obrigado a todo mundo que esteve aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero vocês na próxima live. Deus abençoe. Fui.